Vamos então à conversa com os nossos comentadores residentes do Conselho em Revista, mas já temos connosco o António Paiva e o António Alexandre, mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui nesta tarde de sexta-feira. Vamos ao primeiro tema, digamos assim, do programa de hoje e que tem a ver com a discussão do Plano Diretor Municipal, discussão pública e, naturalmente, para falarmos de aspectos vários ligados à abordagem deste tema, um plano que se encontra em reformulação já há algum tempo. António Paiva, de facto, justifica-se tanto tempo para discutir um documento que é fundamental para o futuro do Conselho de Tomar, como é o Plano Diretor Municipal? Não, muito boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde aos ouvintes da Rádio Hertz e pedir-vos desculpa, a culpa foi minha de não ter cá estado há 15 dias, mas por razões profissionais foi-me impossível estar cá. Ainda pensei que conseguiria, mas não conseguimos. Hoje vamos então olhar para esta questão que agora está em discussão pública, mas está a discussão pública, creio que até só por 15 dias, que temos de distinguir da revisão do Plano Diretor Municipal, não é? Podemos hoje até, se o Alexandre concordar, até podemos falar mais sobre aquilo que é o trabalho da revisão do Plano Diretor Municipal, que é uma coisa muito mais vasta, mas como diz o Vítor e com razão, já deveria estar concluída, já está com certeza concluída e deve ir para discussão pública. Outra coisa é aquilo que está em causa. Aquilo que está em causa aqui é uma lei que saiu recentemente e que veio, no fundo, permitir que empresas que já existam, que estejam em atividade, ou aquelas que, por alguma razão, nunca se conseguiram legalizar porque o Plano Diretor Municipal, como sabe, todos os planos diretores municipais no país foram publicados nos anos 90. Há várias empresas cujo levantamento não foi feito naquela data, e em Tomar também isso aconteceu, e que ao longo do tempo foram, digamos, ficando sempre com esta ou aquela construção ilegal. E quando os empresários procuravam legalizar essas construções, em muitos casos não conseguiam fazer porque estão em classes de uso que não é industrial, ou seja, uma empresa que está na zona industrial, cumprindo os índices, pode fazer as suas ampliações e está em condições de poder continuar a sua atividade. Há empresas que, estando em espaço agroflorestal, e há algumas espalhadas por o nosso concelho, neste caso são duas, que estão uma na Madalena, nas freguesias Madalena-Beselga, concretamente até é na Beselga, e as outras, que é no Freixo, portanto, das freguesias da União de Freguesias de Casais Alviobeira. E estas empresas precisam, digamos, de uma situação excepcional para poderem legalizar as suas construções. E isto é possível fazer, primeiro, com uma declaração da Assembleia Municipal, portanto, dando conta de que há o interesse público de que estas empresas continuem, ou seja, no fundo, não prejudicam o ambiente e estão a criar mais emprego e, portanto, a contribuir para o desenvolvimento do concelho. É uma das condições. A outra é de que haja uma comissão que avalie e permita que, efetivamente, seja legalizado. O que é que acontece? Aqui não são cumpridos os índices do espaço de uso, que neste caso pode ser o agroflorestal, por exemplo, não é? No momento em que deixe de ser empresa e passa a haver só as construções, então reverte-se a situação e, portanto, aquelas construções não podem ser utilizadas para outro uso que não seja aquele que agora foi concretizado. Basicamente é para isto que serve esta alteração do Plano Diretor Municipal, que agora está em inquérito público e, portanto, deve estar em inquérito público exatamente porque as pessoas que ali vivem à volta ou aqueles que se sentem afetados por a existência desta construção destas construções possam de alguma forma participar. Portanto, basicamente o que está a acontecer agora é apenas e só isso, não é a revisão do Plano Diretor Municipal. Esta medida que já tem algum tempo, que foi nacional, eu acho positiva.
e é positiva porque permite muitas vezes legalizações e o Alexandre já... Ambos vivemos esta dificuldade, não é? Estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras, portanto, coisas que estão em espaço agroflorestal e que depois, por esta ou aquela construção, não cumprem o índice e não podem ser legalizadas. Esta dificuldade sentiu-se durante muito tempo em todas as câmaras municipais. Aliás, o preâmbulo desta legislação diz isso mesmo, não é? Diz que há tantos casos pelo país fora e em espaços de agroflorestais que se criou este modelo. É evidente que não podemos comparar isto com coisas como é o caso da célebre ETAR, que está por fazer na zona de Leiria por causa dos esgotos das pocilgas, etc., porque sabe que aí há implicações no ambiente e quando há implicações no ambiente elas têm de ser resolvidas, como é óbvio, não é? Portanto, estamos a falar de casos que até em muitos casos são casos em que, para cumprir regras ambientais, a empresa tem de ampliar e essas ampliações vão contra o plano diretor municipal. E, portanto, são este tipo de alterações que a legislação hoje prevê que, neste regime excepcional, se possa, digamos, incumprir no plano, não é? Nas regras deste plano. Incumprir, quero eu dizer, ficam legalizadas para aquele efeito, sabendo-se que não cumprem, digamos, os índices da classe de uso daquele plano. Não sei se me fiz entender, mas... Muito bem. No fundo, o tom por falado, a alteração ao plano diretor continua e continuará a ser falado. Esta é uma questão para resolver. Isto, digamos, e ouvindo aqui, estava a ouvir o engenheiro Paiva, este é o problema nacional e é o problema criado a nível nacional, depois cada Câmara e nós em Tomar se vamos defrontando ao longo do tempo. Umas vezes, neste caso do PDM, outras coisas parecidas, que é, as leis são feitas a nível nacional e muitas vezes complicam a vida a toda a gente. E depois é mais fácil as pessoas a nível local às vezes atribuírem às câmaras a solução para tudo, quando é suposto que as câmaras têm poderes. As câmaras têm poderes, depois são limitados e depois têm que cumprir a legislação e por isso muitas vezes alguns autarcas têm tido problemas muito graves com a justiça porque não cumprem a lei e depois põe-se o problema e há casos vários de muita situação, às vezes pode ser por um pouco de desleixo do próprio autarca porque não esteve atento, algumas vezes pode ser por outros interesses, aí o autarca tem problemas mesmo quando isso é descoberto, mas muitas vezes não é o caso, muitas vezes é vontade de resolver o problema, a confrontação da realidade com o autarca, nomeadamente com o Presidente da Câmara, muitas vezes essas coisas são mais atribuídas ao Presidente da Câmara, que acaba por ter tantos poderes e tanta expectativa no Presidente da Câmara, que ele às vezes, a querer resolver o problema de um cidadão ou de uma empresa, comete aquilo que se chama a ilegalidade. Que é uma ilegalidade feita com a bondade de querer resolver um problema do seu concelho, às vezes um problema que se arrasta há anos. E isso aconteceu em todo o país, em vários lados. E, portanto, há aqui um problema da legislação. Quem faz a legislação em Lisboa. E da realidade. Quer dizer, eu às vezes ouço muitos disparates ditos por deputados da nação, alguns já com muitos anos, como tatarimba de deputados, ou até de ministros e secretários de Estado, e eu fico abismado. Porque a gente continuamos atrás do prejuízo, já não falo da justiça, já não falo de outras coisas, que a gente a nível nacional percebe que há uma ignorância total. Eu ultimamente estou a ficar velho e rabugento, mais do que era quando já era rabugento, quando era novo, agora estou a ficar já com a velhice, e já daqui a bocado, quando estiver também oficialmente na terceira idade, devo-me tornar um velho rabugento e exigente, porque é o Estado, a nação, é a Assembleia da República, é os ministros, os secretários de Estado que votam cá para fora, não é? De certa legislação que depois não tem aplicação. Neste caso, é uma legislação para tentar resolver e, portanto, é uma legislação bondosa que cria aqui uma situação para resolver um caso e, no concreto, como o G. Paiva falou, há vários casos e um ou dois, se calhar, mais gritantes. Mas são coisas que depois caem na alçada da conta negativa das câmaras e a gente vai sucessivamente, mandato a mandato, suportando umas porque, tanto eu como o Paiva, como muitos dos autarcas que lá passaram, se calhar não fizemos bem. Pronto, admitimos, todos nós podemos admitir isso, ou não reagimos a tempo e horas às coisas, porque também, muitas vezes, há solicitação para tanta coisa que a gente resolve 10
e há uma que ficou e é aquela que não ficou, é aquela que depois é salientada. Outras vezes estamos de mãos e pés atados e, portanto, a legislação é complicada. E isto dos PDMs. E, portanto, sobre este assunto em concreto, parece-me ser uma boa solução, também concordo. Sim, este parece-me estar e resolver. Agora, à volta do PDM, continua-se muitas vezes a dizer coisas que é tudo complicado. E depois há duas visões. Eu acho que já fiz algum caminho de dizer isso. Eu não sei se disse aqui, acho que não, já não vimos aqui há uns dias. Ainda aqui há dias tive o prazer de uma pessoa que trabalhou comigo na Câmara muitos anos, depois de termos estado a jantar, me dizer assim: Alexandre, agora que eu saí da Câmara, é que eu percebo melhor aquilo que você dizia naqueles anos em que eu lá estava. E a pessoa, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, sempre tive muita consideração, fui para casa e fiquei a pensar naquilo e dizer assim: finalmente, sabe bem, a gente vê que tinha razão ao tempo, e que as pessoas que na altura, se calhar, não viu a minha razão, hoje, porque a distância é outra, a posição é outra, a gente também depois ganha outra análise às coisas. Porque eu tinha razão. Porquê? Há às vezes uma diferença entre o aspecto técnico do técnico, que está a analisar, por exemplo, as normas de um PDM num conselho, e aquele que, não sendo técnico, porque é autarca, ou porque tem uma empresa, faz uma análise diferente e diz: por que raio é que eu não posso aqui construir esta empresa ou expandir a minha empresa se já a tenho aqui? Pois, mas há a legislação muitas vezes complicada que faz com que os autarcas não se possam mexer e que não deixa espaço de manobra. E, portanto, agora, quando se fala no PDM, e fala-se muito no PDM, e isso é uma mensagem que eu sempre, há muitos anos que digo, há mais de 20 anos, daqui a bocado há 30 anos, porque estive na origem, um dia destes falava isso com um ex-vereador do meu tempo, e dizíamos: nós estivemos na origem do primeiro PDM. E o primeiro PDM que existiu em Tomar e no país todo foi um PDM também um bocadinho feito à pressa, com a legislação daquele tempo, já dá quase há 20 e tal anos, e tudo mudou nestes 20 e tal anos, e as leis também mudaram, e a atitude da administração pública e dos poderes superiores ou das câmaras também mudou. Mas houve, em determinada altura, uma necessidade de todas as câmaras terem visto os seus PDMs aprovados, quase de qualquer maneira, porque senão não havia fundos comunitários. Quer dizer, arranjar uma maneira assim: ou vocês aprovam o PDM, ou então não andam aqui mais tempo para isto. Tem que ter fundos comunitários, tem que se fazer o plano. Ora, esses planos tiveram uma série de defeitos acumulados. Evidentemente, se calhar uma visão errada, os parceiros do Ministério da Agricultura, e como o Paiva falava, do Ministério do Ambiente, muitas vezes, eu vi ainda há pouco tempo, não vou entrar por aí, mas tenho caso concretinho, de um parceiro do ambiente, que é uma coisa completamente estúpida, mas estúpida mesmo. Mas pronto, o Ministério do Ambiente tem a força que tem. Tem a força que tem, que ainda tem a Ribeira dos Milagres com esgoto, e que agora, por exemplo, o Tejo esteve como esteve, e nem o Ministro do Ambiente, quando nem o Ministro do Ambiente, ou a Agência Portuguesa do Ambiente, e aquelas entidades todas são impotentes para conter aquele atentado que a gente viu todos na televisão ao Tejo, percebemos a insignificância dos pseudopoderes que as pessoas às vezes têm e estão investidas. Às vezes as pessoas estão investidas em poderes e têm que suportar isto. Quer dizer, o exemplo do Tejo é o exemplo claro do falhanço do próprio Estado. Há em várias áreas o falhanço do Estado. Eu tenho dito, vocês são mais novos do que eu, têm uma vantagem muito grande, eu tenho uma grande desvantagem. É que eu lembro-me do Salazar governar este país. Mas lembro-me mesmo. E eu era contra o Salazar, era um miúdo. Tinha os meus 15 ou 16 anos e vi o funeral dele, como se fosse hoje. Tenho a imagem no Café Caravela, que ainda existe. Funeral. Ele lá ia no comboio, direto a Santa Comba. Ouvi quase todas as conversas em família do professor Marcelo Caetano. Com muita atenção. Do jovem dos 16, 17 anos, 18 anos. Todas, acho que não perdi nenhuma conversa em família. Quem não sabe, o senhor Presidente do Conselho de Ministros, de vez em quando ia à televisão, só havia um canal a preto e branco, e ele falava. E eu ouvia todas as conversas. E comprei o Expresso, desde o primeiro número, em 1973, acho que foi quando apareceu o Expresso, antes do 25 de abril, muito tempo. E interessavam por estas coisas já. Ora, uma pessoa que se interessava com esta história, e quando chegou aos 20 anos, ou 21, entre 20 e 21, dá-se o 25 de Abril, fica cheio de esperança da democracia e disto tudo e tal. E chegámos aqui, é evidente que o país está melhor e que a democracia é uma coisa muito saborosa, mas olhando para trás vejo que
havia virtudes no tempo da ditadura que deviam estar a ser aplicadas agora no tempo da democracia, como seriedade dos ministros, seriedade do Estado e outras coisas mais que agora não passam por aqui. E, do ponto de vista dos princípios da pessoa humana, do humano, havia atentados às liberdades e alguns atentados às pessoas com a ditadura, mas havia muita coisa boa que podia ter aplicação até nos dias de hoje. E na questão da legislação também, porque a legislação de antes não se fazia leis como agora. 15 dias sai uma lei, quer dizer, temos um conjunto de deputados, todos com um afano de fazer leis. Passamos os dias a vê-los discutir porque o CDS apresentou uma lei para resolver o problema da alineada, do decreto-lei e tal, e depois o PSD não sei o quê, e o Bloco de Esquerda também quer fazer. Há aqui uma concorrência à legislação que nos prejudica a nós como cidadãos. Devia de haver, da parte da democracia, dos partidos todos, de esquerda, do espectro político todo, da esquerda à direita, um ato de contrição. Eu sei que a maior parte deles, estou a usar uma expressão católica, a maior parte deles são todos ateus, mas são ateus até nos interesses nacionais. Mas são todos os partidos. Não há nenhum que escape. Desde a extrema-esquerda à extrema-direita, ninguém escapa. Porque todos se esquecem muitas vezes dos interesses nacionais. Os interesses nacionais são estes, do ordenamento do território. São estes de poder dar a possibilidade, não é a liberdade total, mas a possibilidade dos investidores poderem aumentar a sua fábrica, o seu investimento, criar emprego, das pessoas construírem. Tem que haver leis, não pode ser de qualquer maneira. Agora, de antes dizia-se só os poderosos é conseguir algumas coisas. E agora? Acho que um estudo até internacional dizia que Portugal é dos países onde há maior influência, maior corrupção. Eu rio-me daquilo porque digo assim, ainda bem que há tipos com tanta esperteza que não são portugueses, que vêm fazer um estudo para fazer aquilo que eu já sabia. Alguém duvidava que nós em Portugal éramos premiáveis aos... Outra coisa que dizia esse estudo, eu ouvi assim uma coisa de repente na TSF, acho eu, que convinha que a gente tivesse conhecimentos políticos. Mas é preciso um estudo para dizer isso. Sabemos todos. E as pessoas dizem, embora o Paiva e eu somos testemunhas, que sabemos que não é assim como as pessoas pensam. Alguns conseguem, mas não é geral, porque ele no PSD ou eu no PS nunca conseguimos, nem conseguiríamos fazer, e nem vimos fazer, que por facto de estar no partido ou ter cartão se consegue fazer tudo. Às vezes não é bem assim. Que há nos milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, ou dois que conseguem, é uma coisa. E que não deve ser permitido. Outra coisa é que isso é geral, é mentira. Porque quando se diz que estar no partido, eu até nem recomendo vão para os partidos a pensar que vão fazer assim, que vão resolver os seus problemas ou das suas empresas. E estou a falar, não é da pessoa individual. É também para a pessoa individual, mas estou a dizer nas grandes empresas, que é preciso ter ligações políticas. Eu acho que não é preciso ter ligações políticas, porque isso deu mau resultado. Também nos últimos 40 anos, deu muito mau resultado. Alexandre, deixa-me só... Isto tem a ver tudo com isto. Claro. Deixa-me só dizer o seguinte, e estou a ver o que se refere, sabe, mas eu aí tenho uma visão diferente por uma razão, porque o que eu sinto é que foram exatamente aqueles anos do Estado Novo, portanto, todo aquele tempo, que permitiu que se criasse uma certa cultura de compadrio. E que não acabou. Exato, sim, não acabou, acho que vai gradualmente acabando, mas sabe, não houve virtude aí nesses anos por causa disso, ou seja, pelo menos hoje já não vemos o funcionário do outro lado do balcão a ter de receber a notita de 20 escudos para resolver o problema A ou o problema B, está a ver? Portanto, e o que acontecia quando nós éramos miúdos, e eu lembro-me perfeitamente disso, não é? Aquelas mangas de alpaca nos balcões maiores do que nós, não é? Portanto, quando nós éramos crianças nem chegávamos lá acima, não é? Nem chegávamos ao balcão. E, portanto, esta cultura é uma cultura que, com a democracia, o que é que acontece? Com a democracia há um maior acesso das pessoas a poderes, ao poder, seja ele autárquico, seja ele local, seja ele nacional. E, portanto, esta cultura que está enraizada daqueles 50 anos, porque nós o que temos, sabe, eu costumava dizer isto, e o Alexandre sabe que dizia isto muitas vezes, nós somos, acima de tudo, europeus.
e temos de perceber que somos europeus mais do que sermos portugueses. Nós somos portugueses, efetivamente, o país tem 700 anos. Agora, esta cultura mesquinha, eu estava a ler os jornais, creio que são os 2 ou de ontem, já não me lembro onde li, a propósito dos 80 anos da Guerra de Espanha, não é? Em que, no fundo, é o Franco, portanto, a República de Franco, que era um ditador aqui ao lado, contra aqueles que, digamos que podemos chamar comunistas, não interessa, na altura poderiam chamar, era uma desculpa, no fundo era os independentistas contra os nacionalistas. Isto até está na berra, exatamente por causa da questão de Barcelona. Mas Franco acaba por ganhar as eleições, mas Espanha tem um plano de desenvolvimento muito concreto e o plano de Espanha concretizou-se, ou seja, hoje quem vai ao norte de Espanha percebe que uma cidade tem uma cirurgia, a outra cidade tem o porto por onde entram os bens, a outra tem é fortemente turística e, portanto, tem as estâncias turísticas e, portanto, houve um projeto para a Espanha toda no sentido de criar cidades fortes com funções fortes. Ora, só dizer isto, uma coisa que mostra o quanto o poder da altura era mesquinho, é que durante a guerra vão pessoas para a guerra, que não é do meu tempo. A minha mãe nasceu na altura da guerra, a minha mãe tem hoje 80 anos, portanto a guerra é 39, e portanto nem a minha mãe viveu a minha avó, que felizmente ainda é viva, mas tem 105 anos, e portanto, mas viveram isto, pessoas portuguesas que foram combater do outro lado, por o lado nacionalista, mas muito sem nós aqui, sem o governo de cá, saber o que queria. Que, por um lado, apoiava Franco, por outro lado, tinha medo que, sendo nacionalista, eles quisessem anexar Portugal. Portanto, repare, isto é tão mesquinho ao ponto de o Salazar anda 3 anos para conseguir falar com o Franco. Portanto, a guerra é em 39, há colaboração com Franco e ele só chega a falar com ele 3 anos depois. Portanto, isto mostra o quão pequeno Portugal era. É evidente, depois há sempre aqueles que vão dizer mas havia ouro e nós não devíamos a ninguém, etc. Não devíamos a ninguém porque éramos um país pequeno com falta de investimento, sem nenhuma dúvida, não é? Portanto, fizemos a ponte Salazar, não é? E já estávamos a considerar que estávamos a fazer muito. A autoestrada parava ali em Vila Franca, portanto, universidades, quem ia para... Olha, até se formos recuar tanto para trás, já disse aqui e continuo a dizer que acho que foi o grande problema daqueles 50 anos, foi liceu. Liceus estavam nas capitais de distrito. Ia-se até ao 7º ano da altura, que hoje é o 12º ano, só nas capitais de distrito, com algumas exceções. Tomar era uma dessas exceções. Tomar é exceção, mas já é muito tarde. Exatamente. Mas isto para lhe dizer o quê? Ora, esta cultura que se criou fez com que quê? Com que todos os processos públicos sejam fortemente burocráticos. É o que o Alexandre acabava de dizer agora. E vamos pegar neste processo. Como sabem, eu estudei em pormenor a questão da evolução do urbanismo em Tomar, e como estudei em pormenor, posso dizer-vos coisas do tipo. O Carlos Ramos pai, houve 2 arquitetos chamados Carlos Ramos, o primeiro responsável pelo plano de urbanização de 1945, que lhe é entregue em 39 e só lhe é pago em 42. Mas pronto, há um primeiro em 45 e depois há um Carlos Ramos Filho que faz outro plano de urbanização em 64, creio eu. Nenhum nem outro chegam a ser aprovados. E depois há um plano diretor concelhio em 1979 que, a frase para mim mais forte numa Assembleia Municipal é a do engenheiro Marcelino, que na altura era membro da Assembleia Municipal e que diz numa Assembleia Municipal: saiu a legislação dos planos diretores municipais, porque é que havemos de aprovar este plano diretor concelhio? Ora, e começa todo o processo do plano diretor municipal e então, anos mais tarde, entra o Dr. Pedro Marques com o Alexandre e, portanto, é nessa altura que avançam
com o primeiro plano diretor municipal e ele é aprovado já no mandato em que eu até fui vereador, portanto no segundo mandato do Dr. Pedro Marques. E portanto eu estou a dar este exemplo para dizer o seguinte: 45, não temos plano de urbanização. 64, não temos plano de urbanização. 79, não temos plano diretor concelhio. Quem tem? Évora, por exemplo. É dos poucos casos. Évora. Vejam o que é Évora e como Évora conseguiu evoluir durante toda aquela década em que, a dada altura, vem o ministro Valente de Oliveira, ainda no tempo do Dr. Cavaco Silva, e diz assim, nos anos 90, em 1990, ok, meus amigos, quem não tiver plano de diretores municipais, não há fundos comunitários para ninguém. Como a maioria das câmaras municipais, para fazer investimento, dependiam dos fundos comunitários, aprova-se tudo à pressa. E tudo à pressa com base em quê? E aqui é que está o grande segredo. Com base em plantas topográficas, ou seja, em plantas que registam o concelho à data dos anos 50, que são as tais plantas militares. Ou seja, só havia em Portugal plantas militares, não havia registros de onde é que se tinha construído ali nos anos 60, 70. E não há nenhuma dúvida, por todo o país, não foi só em Portugal, por todo o país, nos anos 60, não foi só em Tomar, por todo o país, nos anos 60, 70, construiu-se muito. E muito aleatoriamente. Os anos 70, então, com o boom do país, até, digamos, até à falência, não é? Porque depois dá-se a falência ali por 79, 80, não é? E, portanto, vem o FMI ali por volta de 83, 82, 83, e, portanto, até aqui há um aumento de construções quase sem registro. Porque, e agora vou voltar ao tempo em que o Alexandre falava há pouco, o tempo das mangas de alpaca, como é que funcionava? Só para que todos, fazer a história também é interessante. É o seguinte, e o Alexandre trabalhou no GAT e sabe disso. Portanto, o que havia eram uns registros, umas folhas de desenho da altura, não é? Que eram chamada losalite, que aquilo tinha uma máquina que libertava, como é que se chama? Amoníaco, exatamente, que aquilo não se podia estar lá dentro a respirar, e esta planta era a planta que era usada na Câmara Municipal quando entrava um projeto. E, portanto, depois havia um desenhador, e estamos a falar ainda no antes do 25 de Abril, havia um desenhador em cada uma das câmaras, às vezes com as câmaras maiores mais do que um desenhador, que, quando a gente metia um projeto, iam àquela planta e então com uma lâmina de barbear, viravam a planta ao contrário e raspavam no losalite e faziam lá um desenhinho à Quinta da China e punham lá a casinha. E pronto. Como o ritmo era um ritmo baixo, claro que, e o desenhador ao seu ritmo, não é? Lá ia pondo casinha após casinha. É evidente. Vem o boom da construção, começa a haver necessidade de habitação para as pessoas a deixar a agricultura e a vir viver para as cidades por força da indústria, etc, etc. E o que acontece é que o pobre do desenhador começa a ficar para trás nos registros das casinhas e mais casinhas. Ora, e depois dá-se os anos 70 e é a balda que é, dá-se os anos 80 e continua a balda que continuou. Resultado, fazem-se voos e não se registram os voos aéreos, fizeram-se voos aéreos para registar, para saber como é que estavam as aldeias, como é que estavam as sedes de freguesia, etc. Mas estes voos aéreos não foram considerados. E então consideraram as plantas dos anos 50. Resultado, em muitos casos, estão sedes de freguesia dos anos 50 que hoje nada têm a ver com as sedes de freguesia. Porque, como sabe, nos anos 50 ainda era a agricultura. Em muitos casos, as sedes de freguesia, então lá para cima, para o norte, eram as casas de lavoura. Ali é que estava a sede. Ora, com os anos 50 e com o loteamento do A mais o loteamento do B, as freguesias foram mudando para o lado. Portanto, é bem possível, foi o que aconteceu quando entrei na Câmara, tinha vários casos destes, em que o aglomerado urbano está exatamente ao lado do que está marcado na Câmara. Portanto, é esta a questão que ainda hoje se tem de resolver. O Paiva, nesta explicação, que eu acho que é útil para muita gente que nos esteve a ouvir, para perceber este enquadramento, tocou numa coisa que eu agora também ainda volto atrás, quando falava de Espanha, porque houve um plano nos espanhóis para ordenar, para, digamos, fazer um plano diretor da Espanha toda. E nós, em Portugal, e muita gente sabe isto, e o Paiva de certeza que também sabe disto, havia estudos do país, mesmo antes do 25 de Abril, de ordenamento do país e desenvolvimento económico do país, feito por gente muito capaz, que algumas delas foram pessoas importantes neste regime, no pós-25 de Abril,
planear o país, e até a própria África. Os países Claro. de Angola, Moçambique, não sei o quê, tinham planos diretores, digamos, chamavam-lhe um nome qualquer, chamavam-lhe outros planos de investimentos, planos sim. de fomento. É o plano de fomento, são os planos de fomento. fomento. Sim, sim. Que indicavam onde é que se construíam barragens, e esses estudos, alguns deles ainda estão, digamos, a ser seguidos no ponto em que, quando falavam há 60 anos, falavam que havia de haver uma barragem, eles estão a construir barragens nesses sítios onde estavam. Alexandre, mas é isso. Mas E então, faltou estudar. eu tenho de interromper aqui. Fazer. Vou só interrompê-lo aqui para lhe dizer o seguinte: é isso que eu acho que era fundamental. Ou seja, há planos de fomento, houve planos de fomento, independentemente da política que ele estava associada. Com esse plano de fomento, as políticas que vêm a seguir, e isto é que é políticas públicas, as políticas o que têm de fazer é pegar nestes estudos, alterar os estudos e melhorá-los. E, portanto, dar os passos para a frente. Ou seja, não é ter vergonha de dizer assim, não, eu não vou fazer esta barragem porque no tempo do fascismo ou disto ou daquilo, pensaram naquela barragem. Portanto, isso é um erro, é evidente. Portanto, mas o que é que se faz em Portugal muitas vezes é não, mas isto é muito por conveniência, que é para entregar mais um estudo a mais um banana qualquer que não tem nada que fazer e, portanto, gasta-se mais 20 e 30 mil contos na altura, agora 40 ou 50 mil euros. Felizmente os estudos agora estão mais baratos porque há muito mais gente para fazer estudos, na altura havia poucos, e, portanto, mas se estes estudos começassem com base nos estudos anteriores, melhor estaríamos. E eu só estou a dizer isto não para reclamar, mas para dar o meu aporte a tudo isto, que é o plano diretor municipal inicial está feito, com erros, é verdade. Já houve uma série de alterações, no meu tempo, na década que lá estive, houve muito significativas alterações que permitiram construir-se em muitos espaços. Ainda não estão resolvidos todos, porquê? Porque falta a tal delimitação concreta dos espaços urbanos, que se conseguiu apenas na Albufeira de Castelo de Bode, porque se aproveitou a alteração do plano de ordenamento da Albufeira, mas que hoje é preciso fazer no plano diretor municipal. E é isto que eu acho que está a demorar muito tempo. Ou seja, uma década a fazer isto é muito tempo. Começou no meu tempo, eu já saí há mais de 10 anos. Saí, olha, fez agora em janeiro 10 anos. E, portanto, uma década de volta de levantamentos e mais levantamentos é muito tempo. Até porque podemos estar a desatualizar coisas já que já estar foram a alterar aquilo que estava aprovado. Exatamente. Porque isto ia ser sempre uma questão que é... Está na hora desta revisão. O Paiva fez aqui uma explanação que eu gostei muito de ouvir e julgo que as pessoas gostaram de ouvir, porque no fundo nós estamos aqui a pôr as pessoas com esta nossa conversa e estas nossas intervenções, no fundo, quem nos estiver a ouvir, pode concordar ou discordar, mas fica alerta para algumas coisas que se calhar as pessoas sabem, mas até esquecem, porque não se fala nisto normalmente. O caso que se passou aqui, devia-se olhar para o que se passou na ocupação do território no próprio Conselho. Mas essas experiências veio-se no fim de um ciclo. E este ciclo agora de acabou a construção, o Paiva falava, e bem, agora é preciso olhar, por exemplo, para as aldeias. Eu vejo o caso concreto, a minha aldeia Curvaceiras. A minha aldeia Curvaceiras estava completamente consolidada naquilo que era... quando eu nasci em 1953. E hoje a esmagadora maioria das casas onde a do meu pai, que é minha, se inclui, não tem ninguém na minha rua. Mas na rua ao lado não tem ninguém, porque a aldeia foi crescendo fora do espaço onde eu tenho esgoto. Eu costumo ser, sou daqueles que estou nas Curvaceiras, puxo o autocolismo, vai ter a Santa Cita. Pois é, e os meus vizinhos têm. Mas depois, a 200 metros, ou 300, ou 500 metros da minha casa, não tem esgoto. Porquê? Porque foram construídos fora da aldeia. E alguns, vizinhos meus, os pais viveram lá e as casas estão abandonadas. Houve um olhar, e por isso é que eu veio aqui uma coisa que para mim é caro que falo, que é, e há bocado falei nisso, vou voltar a pisar, que é assim, duas visões. Às vezes a visão técnica, eu atrevia-me a dizer, para chocar os ouvidos de algumas pessoas, assim, a visão técnica e os interesses reais das pessoas e do país, até atrevo-me a dizer, não é, para as pessoas não pensar que os interesses que é o interesse do Zé e do Manel, não, os interesses do país. E a visão técnica às vezes vai uma diferença. Esse choque, é preciso convencer os técnicos. Os técnicos, eu nunca ponho nada contra os técnicos. E não é por facto de eu quem não sabe, eu vou sempre dizer que não tenho cursos para exibir, mas tenho experiência, e da experiência de vida, às vezes digo que já sou engenheiro, já sou arquiteto, só não sou médico. Médico é que eu não me atrevo a isso, porque isso é mais perigoso. Agora, é preciso que as pessoas compatibilizem os interesses do país. E os interesses do país muitas vezes são também coincidentes. Quando são coincidentes com outras pessoas, ótimo. No caso do Conselho de Tomar, que é aquilo que nos interessa mais,
E o Paiva deu o exemplo de outras cidades, onde fizeram uma boa gestão da construção, do urbanismo, do crescimento das cidades, e harmoniosa. Aqui em Tomar, eu nem me queixo muito do que se passou em Tomar. Eu queixo mais do que se passou, se calhar, no Conselho. Agora, em Tomar cidade, há aqui 2 ou 3 coisas que ninguém voltava a repetir. Há aqui coisas do urbanismo que ninguém voltava a repetir. Mas eu até compreendo, ao tempo que aquilo foi feito, que possa ter havido um erro. Mas são aqueles erros que a gente pode ir corrigir. Sim, mas houve erros. Sim, houve erros por causa daquilo que... O caso da Rua de Coimbra, em cima daquelas casas, por exemplo, as casas do Dr. Murta, não é? Aquele prédio da Rua de Coimbra em cima do Dr. Murta, da casa do Dr. Murta, são casos muito concretos daquilo que é, entre aspas, o aproveitar de um certo desleixo dos anos 70 em matéria de urbanismo. Mas é fantástico, porque muitas vezes se culpa as câmaras municipais e nessa altura não era a Câmara Municipal que tinha o poder do urbanismo, era uma Direção-Geral de Urbanismo que existia em Santarém. Eram direções distritais. Exatamente. Às vezes, aqui em Tomar, e sobre outras coisas, eu costumo dizer, o país é pequeno, a gente conhece muito bem. Eu até quando trabalhava em Lisboa era giro, hoje falta-me isso. A gente estava a trabalhar em Lisboa e sabia coisas do que se passava lá para o Palácio de São Bento, com uma rapidez com que a gente sabe, o mais rápido que a gente sabe o que é que se passa ali na Praça da República. Mas nós aqui conhecemos as pessoas e conhecemos os intervenientes. E muitas vezes, quando as coisas aconteceram naquele tempo, houve 3 ou 4 pessoas que souberam. Passados 20 anos, há 100 pessoas que sabem quem foi o autor e o interveniente do processo. Mas como o Paiva disse bem, é bom que se diga estas coisas para as pessoas ficarem a refletir nisto, é que às vezes não era ali na Praça da República o assunto era tratado, era em Santarém. E portanto, mas houve pessoas, e ele sabe-se com certeza aquilo que eu sei, daquilo que estou a pensar, e no caso concreto desse edifício. Agora, lá está, é o exemplo, claro, que ele disse. Vamos ali num conjunto de vivendas e de repente, mais torres por aí acima. Aqui a Alameda 1 de Março, hoje se calhar ninguém fazia a Alameda 1 de Março. Ou então tinha sido diferente, quer dizer, como está, com a altura dos... Agora, foram momentos, mas isto tem tudo correção. E nós não temos aqui o problema de Viana do Castelo, na Viana do Castelo tem lá o tal prédio, o Coutinho, para deitar abaixo. Que não sei se deitou alguma vez abaixo, mas pronto. Agora, não há aqui tanta aberração. E o centro histórico foi mais ou menos preservado. A parte histórica da cidade foi mais ou menos preservada. Mas Alexandre, deixe-me só... Com alguns atentados, por exemplo, na Rotunda. Ninguém hoje fazia aqueles prédios da Rotunda. Exato. O prédio onde esteve o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por exemplo. Não é? O prédio aqui, este prédio que está na corredora, que dá para um lado e para o outro, que ainda hoje tem as janelas viradas para a Casa Vieira Guimarães, não é? Sim. Porque o objetivo na altura, e estamos a falar aqui antes do 25 de Abril, era que a Casa de Vieira Guimarães fosse abaixo. Não é? E, portanto, há aqui uma série de coisas que são interessantes de analisar, mas eu gostava de voltar aqui à questão do Plano Diretor Municipal para dizer o seguinte. À data que é publicado este Plano Diretor Municipal, que é dos anos 90, havia uma regra que dizia que se podia construir em terrenos que tivessem os 5.000 metros, fora de espaço urbano, desde que tivessem as infraestruturas. E quando estamos a falar, por acaso, até lhe vou dizer, com mais de 5.000 metros até se podia construir pagando as infraestruturas até à casa. Com menos de 5.000 metros é que era desde que tivesse as infraestruturas. E agora repare, quais eram as infraestruturas à data? Isto é que me parece importante interpretar-se. Quando se diz assim, desde que tenha infraestruturas. Ora, as 3 infraestruturas que se consideravam à data era ter estrada, e muitas vezes, lembra-se, Alexandre, até se discutia se devia ser pavimentada ou não pavimentada, e era ter água e luz. Eram estes 3. E, portanto, presumia-se que entretanto, a pessoa fizesse uma fossa e lançasse para a fossa. Hoje, não é assim. Hoje, as infraestruturas têm uma 4ª infraestrutura. E esta 4ª infraestrutura até é a dos esgotos. E eu vou-lhe dizer, e é bem provável que daqui a uns anos, eu não dou 20 anos, e até seja mais importante ter rede de esgotos do que ter eletricidade, porque muito provavelmente até vai ser autoabastecida a casa de eletricidade. Portanto, a vida vai mudando de tal ordem que regras de há 20 anos poderão não ser reais daqui a uns tempos, não é? Nós estamos hoje a conduzir carros a gasóleo e já há cidades na Alemanha a proibir carros a gasóleo de entrar nas cidades e, portanto, é bem provável que aquilo que para nós
é normal, daqui a uns anos já não o seja. Só estou a dizer isto por uma razão, para reforçar esta ideia de que aquilo que dizia o Alexandre há pouco, e eu quase que imaginava isto, não é? E nós temos muitas Vila Nova de Orém, Vila Nova daqui, Vila Nova de acolá. É esta a evolução. O Alexandre quase falou nas curvaceiras antigas onde ele nasceu e nas curvaceiras novas. E, portanto, foi o alargar destes terrenos, porque depois construiu o A ao lado do B, ao lado do C, ao lado do D. Ora, não é aquele que construiu a sua casa e ficou no meio do agroflorestal que precisa da resposta. Não. É aquele que, com outros, foram construindo e foram alargando a sua aldeia, alargando a sua freguesia, e aqui é preciso que o espaço urbano reconheça a evolução da aldeia para aquele lugar. E esta realidade tem de ser registada e ser assumida. Eu vou dar um exemplo. Deixe-me só dar este exemplo que me parece fundamental. Vamos pegar no caso de Casais. A sede de Casais, antiga, não é? Desde o antigo presidente da Junta, desde onde mora o Jaime, até lá acima, até à igreja, estamos ali no centro, digamos, de Casais, propriamente dito, onde não passa um carro para o outro. Sim. Não é? E depois, se formos ver o alargamento que se foi fazendo, veio para a Venda Nova e foi a caminho da Soianda. Ora, há zonas entre Casais e Soianda que estão unidos, ou seja, quem olha daqui, sim, não é? Quem olha por cima, de fora, diz Casais, Soianda, Venda Nova estão ligados. Não estão. São aglomerados separados. Onde é que você pode construir? Ao lado da igreja. Ao lado da igreja, onde é que há um espaço para poder construir? Exatamente. E, entretanto, os espaços intersticiais para preencher onde estão casas na zona da Soianda, por exemplo, não é espaço urbano. Está a ver? Eu estou a dar um exemplo. E dá a dar um bom exemplo. É um bom exemplo. Porque tem as infraestruturas todas. Porque tem águas, esgotos, tem eletricidade, tem tudo. E, portanto, são este tipo de coisas que quem está a viver o dia-a-dia de tomar, não é? E hoje, felizmente, os nossos técnicos temos uma capacidade técnica completamente diferente do passado. O Alexandre estava a falar há pouco e eu estava-me a lembrar. Alexandre, e você também deu com projetos destes. Havia projetos aprovados em Tomar que tinham um papel vegetal do arquiteto Carlos Ramos que os fazia no comboio. Que era um papel vegetal sobre a tal planta militar em que ele desenhava e dizia mais ou menos como é que estava autorizado. E por isso hoje, por exemplo, o centro comercial ainda tem acesso das garagens, sai das garagens para uma terra batida que ainda não liga, ou seja, está dentro da cidade, hoje está a chover e estão uma série de buracos lá cheios de água. Portanto, isto são consequências de quê? De um técnico da Câmara Municipal, filho de outro técnico da Câmara Municipal do tempo do Estado Novo. Está a ver? Portanto, são este tipo de coisas. Não havia só um arquiteto na altura. Havia muitos. Olha, um tio meu era arquiteto, veio do Norte trabalhar para Beja, não é? E, portanto... mas o problema aqui é um problema nacional que se vai mantendo, que é não se aprende suficientemente com as coisas do passado. E depois não há sequência. Primeiro ponto. Mas como sabe, defendo essa sequência, que é pegar, melhorar o que está do passado, respeitar... Não, Alexandre, mas sempre se faz isso. Olha, eu até vou usar outro termo. Um minuto. Está bem. Até vou só usar outro que o Alexandre acabou de dizer, que é a tal questão que me parece fundamental quando o Alexandre estava a falar do tal técnico que esteve décadas no Conselho e a tentar explicar, quer ao Alexandre, quer a mim, quer a qualquer vereador ou presidente que estavam a exercer o lugar, de que as pessoas não entendem bem o papel que é o do técnico. E agora que está cá fora, pode perceber que os técnicos não entendem bem o papel das pessoas que está cá fora. Claro. E é fundamental que perceba por uma razão, sabe? Porque o que é um plano? O que é um projeto? Um projeto faz isto. É conseguir a equação que equilibre o interesse privado com o interesse público. Não se pode sobrepor o interesse público ao interesse privado se prejudicar o privado abaixo dos seus direitos. Não se pode pôr o interesse privado acima. Às vezes, com essa teoria, muitas vezes prejudicava claramente a comunidade, não era só uma pessoa. Exatamente, prejudicava a comunidade toda, exatamente. Mas defendia-se, não, mas isto é assim porque isto é o interesse público, mas não é o interesse público. Não é interesse público, era contra o interesse público. Exatamente. Muitas vezes o cidadão sentia-se mal
porque estava a ser espezinhado nos seus interesses, e a gente dizia, mas eram os interesses dele. Não, às vezes era a própria comunidade, ninguém ganhava, não havia ninguém da comunidade que fosse incomodado de se ter construído o edifício tal ou a empresa tal. Só que porque era confortável dizer que não, e depois os políticos muitas vezes não conseguem. Eu sou um tipo que gosta de usar as linguagens fáceis, e o pai ouviu muitas vezes dizer depois que eu passei metade do tempo que fui autarca, 8 anos que estive no poder, a empurrar no rabo dos técnicos. E isto é verdade. É assim uma linguagem muito fora do normal, mas espelha a realidade, e quem ouvir isto percebe muito bem o esforço que eu tive e depois outros tiveram. São capazes de não assumir com esta crueldade a verdade, mas não, assim. Mas eu o rabo dos técnicos muitas vezes é complicado. É evidente, só estou a realçar isto para dizer... Hoje os técnicos melhoraram um bocadinho. Sim, não, mas eu só estou a realçar isto para dizer o seguinte, que efetivamente o momento da revisão do plano diretor municipal é um momento político. É um momento em que os técnicos dizem façam as leis de acordo com os interesses coletivos de tomar. E é neste momento que depois os técnicos vão cumprir. É um pouco como diz os juízes, não é? Muitas vezes pode dizer assim, o juiz julgou mal. Até é o pior exemplo eu estar a falar nesta altura, porque realmente já vimos que julgam mal por outras razões, não é? Mas o juiz julgou mal, muitas vezes diz, e ele diz, não, quem tem a obrigação de legislar é a Assembleia da República, a Justiça é cega, cumpre a lei. É evidente. Agora, eu estou a dizer isto só para dar um exemplo do que é um técnico. O técnico, muitas vezes, nem que possa, também não pode. Exatamente. Se atravessar, é ele que depois está responsável. Este é o momento de revisão do plano diretor municipal para resolvermos estes principais problemas. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte do Conselho em Revista. Voltamos depois para concluir esta edição de hoje com outros temas. Fica por aqui então esta análise ao tema PDM, tema que abriu esta edição. Estamos de volta. Vamos então para esta segunda parte e para falar de estacionamento, começando desde logo por abordar a questão da Várzea Grande, com o PSD a referir na última Câmara que se deveria andar mais devagar em relação ao processo de requalificação da Várzea e pensar efetivamente numa solução que seria o estacionamento em cabo, o estacionamento subterrâneo. PSD que referia na altura, António Alexandre, que esta era uma oportunidade que Tomar perdeu. Perdeu ou não? Eu posso... Alexandre, importa. Eu vou-lhe dizer, e eu sei que fez a pergunta ao António Alexandre, mas nós vamos agora abordar dois temas que me parecem importantes abordar numa lógica daquilo que se faz fora, daquilo que já está feito e de como se poderia melhorar. E acho que isto é que é fundamental fazer. Se nós agora, há pouco estávamos a discutir os planos diretores municipais e aquilo que foi já trabalho executado e que está em condições de ir para a discussão pública e ser fortemente melhorado e termos uma solução de futuro. Uhum. O mesmo acontece neste tipo de soluções. E eu vou-lhe dizer porque é que não concordo que se tenha de fazer um parque de estacionamento subterrâneo na Várzea Grande para resolver o problema do estacionamento. Por o seguinte, existe um parque de estacionamento aqui, atrás, no centro desportivo, existe um parque de estacionamento na zona por trás da Câmara Municipal. E existe aquilo que já discutimos aqui numa sessão e que me parece que é importante vir a resolver de vez, que é o quê? Que é todo o espaço envolvente à Várzea Grande e espaço que está hoje negado ao público quando era público. Ou seja, o espaço que está por trás do convento de São Francisco é um espaço que tem de ser dito ao Ministério da Defesa Nacional que é público e seria sempre público se não houvesse Estado Novo. Ou seja, o que quero dizer é que entre a encosta da estrada que vai para Torres Novas, portanto a estrada da FAI, e o convento de São Francisco, aquele espaço foi vedado gradualmente por construções, entre aspas, ilegais, porque, como sabe, no Estado Novo não havia construções ilegais se fossem feitas por o Estado. E, portanto, os militares foram fazendo mais garagem, mais isto e mais aquilo e encostaram à Igreja de São Francisco. E ao encostar à Igreja de São Francisco, vedaram, digamos, um espaço que é enorme e que deveria ser qualificado. Lutei, quando estive na Câmara Municipal, para que isso fosse feito.
o Ministério da Defesa Nacional foi-se desculpando e foi dizendo que ia aqui construir a outra residência nacional no âmbito do Instituto de Apoio às Forças Armadas, estava a construir a do Porto e logo a seguir viria fazer aquele que era na antiga messe de oficiais. Entretanto, esteve ali uma estrutura metálica, com certeza lembra-se toda a gente, aquela estrutura horrível que ali esteve. A dada altura conseguimos convencer os militares a tirar pelo menos aquilo, já que não iam reconstruir o edifício. Foi numa altura de uma festa dos tabuleiros. Retiraram e está ali agora, digamos, uma praça, e está lá atrás um espaço que foi retirado ao espaço público. E, portanto, há aqui muito mais do que um espaço subterrâneo. E, portanto, aqui eu tenho de dizer que concordo com a Presidente. Não faz sentido estarmos a gastar dinheiro da Câmara Municipal, mesmo que seja com fundos comunitários, estar a gastar dinheiro para fazer um parque subterrâneo enorme, com as implicações que tudo isso tem, quando nós, ao nível da superfície, podemos garantir o mesmo número de estacionamentos e termos uma várzea grande requalificada. Ou seja, primeiro, várzea grande requalificada e um projeto de uma ciclovia para a cidade inteira é absolutamente fundamental. Fazer um projeto de requalificação da cidade como um todo, parece-me que já começou há uns anos, tem de ser concluído. Incluir neste projeto toda a envolvente do Convento de São Francisco. Gostava de ouvir a sua opinião, Alexandre. Eu concordo nisso, até porque já falámos aqui um dia sobre isso. E para mim, todo aquele espaço... Uma vez, eu tenho 30 anos a discutir a Várzea Grande, mas com olhos de quem gostava de ter feito. E quando estive na Câmara, eu já discutia a Várzea Grande e já tinha uma ideia para a Várzea Grande, tinha uma visão da Várzea Grande. E essa visão da Várzea Grande já discutia antes de ter ido para a Câmara em 90. Né? E antes de ser vereador. Mesmo antes de pensar que era vereador, já discutia o que é que eu achava. E discutia com duas pessoas que estão aí, o Eugênio Monteiro e o Eugênio Caetano. Já nesse tempo conversava com eles, porque eu já me dava com eles nesse tempo. E discutíamos e falávamos disso. Eu tinha uma visão para a Várzea Grande. Eu via a Várzea Grande como uma grande praça entre a rodoviária e a estação e a rodoviária e o tribunal, e via naquele tempo uma coisa que agora já é impossível pensar, que era o edifício da Câmara Municipal, com os serviços todos da Câmara Municipal bem instalados, naquilo que era os edifícios da Câmara Municipal, da Abogaria e o Tribunal Militar. Portanto, eu via isto, visualizava isto antes de ir para a Câmara. E quando fui para a Câmara, em 89, em 90 tomámos posse, quando foi as eleições de 89, discutimos isso, e no nosso programa do primeira eleição do Dr. Pedro Marques estava lá o arranjo da Várzea Grande com um parque de estacionamento subterrâneo. Naquele tempo não havia mais estacionamento. Naquele tempo fazia sentido. Não havia no outro estacionamento e, portanto, exatamente, era o primeiro estacionamento subterrâneo em Tomar, era aquilo que se fazia noutros lados, e que, porque eu assisti, eu estou tão velho que assisti à construção do parque subterrâneo no Restauradores. Foi construído em duas fases. E a primeira fase, eu saía às 5h30 do meu trabalho, em Alvalade, metia-me no metro, apanhava o metro em Alvalade, saía no Restauradores ou no Rossio, dava ali uma volta e, portanto, assistia àquela construção, que era, pode ter uma grande construção. Construir num leito cheia, numa ribeira, com as águas todas a correr, e os modelos de construção e os moldes da construção, aquilo é interessante. Tinha ali sempre espectadores. Eu ia lá a ver aquilo muitas vezes. E construiu-se a primeira fase do Restauradores, e depois, mais tarde, o Restauradores foi aumentado. E, portanto, eu cresci e amadureci como pessoa a ver este tipo de coisa. E eu também imaginava em Tomar um grande parque subterrâneo debaixo daquela praça, e a praça a usar. Eu, aqui há uns anos, fui a Vila Nova da Cerveira, de vez em quando ia por ali, ficava ali em Vila Nova da Cerveira, e depois fui ali a um conceito, não me lembro, que até é a terra do professor Barbosa, que é logo ali perto, e que fui lá passear com a minha mulher, porque havia uma feira de artesanato. E eu não conhecia a terra. E fui, interessante, havia feira de artesanato. Eu estava no Inatel da Cerveira e digo, vamos ali logo à noite. Quando cheguei lá, vejo um parque subterrâneo e eu meti o carro. Quando saio do parque subterrâneo, estava por cima na feira. E digo, é isto que eu penso em Tomar. Pensava que em Tomar era possível. E aqui há uns anos
parei em Valladolid e dormi em Valladolid, que ia para as Astúrias, e parei lá e dormi. E também fui estacionar na Praça Central. Na Praça Maior. A Praça Maior e o Subterrâneo. Mas todas as praças maiores em Espanha são centrais. Claro. Não é? Pronto. Isso é, no fundo, o parque de estacionamento que nós temos atrás da Câmara. Tem essa função. Hoje, reconheço que hoje há uma condicionante. O facto, e como você disse, há 2 parques subterrâneos, estão arrumados. Mas eu, ainda há poucos dias, olhando, não sei se foi na sexta-feira passada, não hoje, há 8 dias, vindo a entrar do lado da GNR, vejo tanto carro ali, onde é que se metem estes carros todos? É que hoje é preciso contar, à sexta-feira pelo menos e outros dias, quantos carros estão na Várzea Grande, onde é que se metem? É evidente que concordo inteiramente com o que o Paiva diz, aquele espaço deve ser público, até porque hoje já não se constrói lá o tal edifício da Câmara, e aqueles edifícios que hoje são do Exército, e o Paiva, eu concordo inteiramente com isso. E aquilo dá para arrumar muitos carros, porque eu lembro-me no mandato do Paiva, em que eu tive vereador, o Paiva trabalhou muito e até na altura se pensou em fazer lá uma escola, era uma justificação, não era uma escola, era uma justificação para o Exército abrir o terreno, porque dava para construir a escola e muitas outras coisas. Exatamente. O terreno é grande. Porque o terreno é enorme. E portanto, eu não sei, só estudando, e se calhar um estudo, garante muito estacionamento ali. Eu ouvi a intervenção da Presidente, ou, no fundo, o certo. Não me choca que, chegando à conclusão, pegando nos carros que hoje a Várzea Grande tem de estacionamento, e que se os conseguir meter ali, estacioná-los, se calhar há soluções que são mais baratas, não há muito mais baratas, e que funcionam perfeitamente, e não me choca nada, porque claro, eu não sou fechado às minhas ideias. Lá por eu ter uma ideia e que achava, porque eu digo isto, no primeiro mandato estava no programa, não fizemos, no segundo mandato o Pedro Marques estava no programa a fazer um parque de estacionamento, e quando eu sou candidato estava no programa. Eu fui teimoso. Hoje não sou teimoso ao ponto de dizer a solução é parque de estacionamento. Não. Naquele tempo eu defendia. Hoje, e pegando, mas tem que se pegar nessa solução, porque vamos lá ver, arrumar a Várzea Grande muito bonita e não arranjar sítio para aqueles carros, criar um problema para o futuro. Claro. Não arranjar alternativas para o estacionamento, exatamente, ou seja, e se o objetivo do PSD era esse, que era dizer, fazer a requalificação sem pensar o estacionamento ao mesmo tempo é uma oportunidade perdida, é verdade. Sim. Agora, já pensar que a solução é fazer o parque de estacionamento subterrâneo, não me parece que seja... Porque o Alexandre acabou de dar 2 exemplos, e são exemplos que vemos por todo lado, não é? Portanto, os restauradores... É verdade, mas já vimos que há construções por todo lado, portanto tinha de ir para baixo, tinha de ser subterrâneo. A Praça da Figueira não existia, agora existe a Praça do município, todas as cidades. Camões, um dia deste fui já fui várias estações. Santarém, por exemplo, se quiser, vai aqui a Santarém, é subterrâneo, debaixo daquele... Mas em Lisboa era impensável, há 30 ou 40 anos, estacionar no Camões. Eu que há dias fui, quando fomos assinar o protocolo à Santa Casa, estacionámos lá. E o funcionário da Misericórdia, que conhece bem Lisboa, que ia connosco, eu disse, Carlos, mete para ali o carro, vamos estacionar. Ele não estava a ver quando lá chegou. Mas está aqui um parque que ele não conhecia. Espetacular. Conseguiram pôr no Camões um parque que tem uma série de pisos lá enfiados e a gente estaciona o carro. Agora, são soluções caras em sítios como Lisboa que justifica. Se calhar em Tomar não justifica. Eu vou dar um exemplo exatamente porque o Alexandre acabou de dizer. Fui almoçar com a minha filha agora quinta-feira passada, dia 1 de março. 1h25, 5,40€. Portanto, o problema é que os parques de estacionamento, se tiver de refletir o custo do parque de estacionamento subterrâneo naquilo que é o utente, dá nisto. 1h25, 5,40€. Claro, ali no centro, na Avenida da Liberdade. Portanto, ao lado da Avenida da Liberdade. Mas é preciso ter rotação. Exatamente. Agora, senão nunca se consegue com estes preços. Agora, a questão que se põe aqui é esta. E estamos a falar ainda da requalificação da Várzea, e depois gostava também de ainda abordarmos o tema, faz favor, lembre-nos, porque a Rua dos Arcos também é importante, porque aí discutiremos então o estacionamento dentro da cidade. Queria discutir agora aquilo que é o que o Alexandre acabou de dizer. A Várzea Grande tem uma função, que é a ligação do nosso intermodal, e o nosso intermodal é claramente o que é a estação de autocarros que nos leva para Lisboa ou para Coimbra ou para outra cidade qualquer, ou para Fátima ou para Orem ou para Abrantes. É dali que saem os autocarros, é dali que sai o comboio para a linha do Norte e depois nos leva para todo lado no país. Que é uma grande mais-valia que Mar tem, exatamente. E portanto é preciso ligar este intermodal ao centro histórico do Tomar e consequentemente à cidade. Quem é que liga isto? É a Várzea Grande, não há nenhuma dúvida. E portanto é requalificar a Várzea.
Não esquecer que na utilização, especialmente de sexta-feira, de dias de feira, etc., mas não só, há necessidades de estacionamento naquela zona. E, portanto, estas necessidades de estacionamento resolvem-se de duas maneiras. E já vimos soluções interessantes. Olha, está uma, por exemplo, em Torres Novas, que a dada altura tentei conseguir, já quando era presidente, o acordo com os da rodoviária e não se conseguiu. Porque há ali uma fatia do tempo Carlos Ramos, e peço desculpa estar a referir sempre isto, mas é importante referir passado, há ali uma fita de terreno entre a estação e a estrada que é de privados. E que são uns projetinhos de 12 metros de fundo que não dão para fazer coisa nenhuma. E, portanto, que tem 4 pisos de altura e aquilo está preso há anos e as pessoas nem constroem, nem saem de cima, digamos. Portanto, para usar o comum daquilo que é o calão utilizado neste tipo de coisas. E, portanto, e agora estou muito mais à vontade para referir, porque não sou presidente da Câmara. E, portanto, aquilo já começa a falar é prejuízo. Aquilo é prejuízo. Exatamente, aquilo é prejuízo privados a prejudicar o público. Ou seja, está ali uma coisa de terra batida que tem de se decidir. E, portanto, nem que fosse construir, digamos, prédio maior e criar condições para, por baixo, ser utilizado como estação. Eu, no outro dia, no campo 24 de Agosto, creio que se chama assim, no Porto, fui levar a namorada do meu filho a uma estação. Tem por cima, como tem Torres Novas, por cima um edifício de serviços, um edifício de habitação, etc. E por baixo todas as condições para esperar por os autocarros, sem frio, sem nada, com lojas, com café, etc. E todas as condições para se esperar por o autocarro. Nós temos ali um intermodal, que é o quê? Você sai da estação, apanha chuva, liga para a outra estação, chuva apanha. Tem aquela cobertura que se tentou resolver. Portanto, há aqui caminho para a requalificação por todo lado. Condições para ter autocarros do turismo, condições para ter autocarros da rodoviária. E depois, requalificação da várzea e requalificação do convento de São Francisco. E, portanto, os militares terão de se decidir. O Ministério da Defesa terá de se entender, que é Instituto de Apoio às Forças Armadas. Responde, nós vamos fazer a requalificação. Ok, então comecem a requalificação. O que é que isto quer dizer? Construam então o edifício de apoio às Forças Armadas e, portanto, existe efetivamente um projeto. Agora, não podemos continuar como no Estado Novo, que é um dia vamos fazer e, portanto, fica ali em terra batida para toda a vida. Porque imagine todo aquele espaço requalificado, com o convento de São Francisco devidamente iluminado, já tem hoje lá a sede da Associação de Municípios, porque foi este o objetivo, tentou-se gradualmente criar funções para aquele espaço, o Alexandre diz e muito bem, chegou-se a pensar até na Câmara Municipal, mesmo no meu tempo chegamos a pensar colocar lá serviços na zona da Abogoaria. Agora, libertar a parte de trás do convento, que é absolutamente fundamental para garantir boa iluminação e tratar naquela encosta. E se por acaso forem necessários mais carros, tem aquela encosta onde pode pôr o dobro dos carros que tem hoje na várzea pequena, na várzea grande. A gente não pode ver só a solução. Eu gosto muito, quando vou a qualquer lado, tenho um defeito, vejo sempre a coisa, já nunca mais, há muitos anos que nunca mais penso ser autarca, de modo nenhum, em função nenhuma, mas vejo sempre como autarca, tenho esse espírito de observação das cidades. Ainda há que estive no Porto, e no Porto eles foram resolvendo o problema do estacionamento como? De maneira diferente, em edifícios de altura. Há lá vários parques de estacionamento. Sim, claro. É isso que a gente circula, tica, sobe à procura do lugar e desce aqueles centros comerciais e tal, os tipos resolveram como? Edifícios em altura e põem lá os carros. São soluções que eu não gosto tanto de as ver em baixo, mas foram soluções também que resolveram. O nosso atrás da Câmara só tem aquele problema de nunca mais resolverem aquele problema da loja, não é? Mas nós temos sempre outras soluções. Agora, o trânsito e o estacionamento têm que ser resolvido, porque o Porto, eu lembro-me de ir ao Porto há muitos anos, não é? Como já sou velho, há muitos anos, onde eles não tinham quase nenhum semáforo. E era uma tragédia. Em Lisboa já tinha um bom sistema de semáforos e conduzir em Lisboa era uma tragédia. Porquê? Porque o tipo chegava a um cruzamento, tinha um receio infinito de se meter, porque já estava habituado em Lisboa, havia o semáforo e tal. O Porto teve semáforos muito mais tarde. Hoje o semáforo
Porto está muito bem organizado em termos de trânsito e de estacionamento. Um tipo hoje anda no Porto a qualquer hora e consegue estacionar, porque tem a Praça da Batalha, e a gente vai ali à zona histórica e movimentada do Porto, tem um parque de estacionamento e fica lá. Tomar não pode deixar de pensar no estacionamento, porque só requalificar claro, é curto. Sem dúvida. E eu acho que há aqui... E aí o apoio do PSD é positivo, efetivamente, ao dizer assim, não se perca a oportunidade de, ao mesmo tempo que se requalifica, encontrar uma solução para. A Presidente responde, o segredo é a alma do negócio e tal. Eu espero muito bem que esteja a tratar de resolver o problema com, não sei se é isto, mas se está a fazer muito bem. Se também está a negociar com os privados, resolver aquele problema, eventualmente até expropriar, já que não constroem, e pôr um plano em cima daquilo e arrumar a questão. Portanto, não constroem, então fica a zero. Eu acho que estamos todos ambos de acordo que, mas também é uma coisa que nós desde o primeiro programa estão ali boas pastelarias. Temos falado ambos nisto. Deve haver consenso. A oposição faz trazendo qualidade às coisas e o poder também tem que ouvir a oposição naquilo que deve ouvir. E eu julgo que, e agora o Paiva utilizou aqui uma frase, e eu não quero entrar por aí, podia entrar por essa conversa, que a Presidente disse que o segredo era a alma do negócio. É o termo que ela utilizou na Assembleia. E, portanto, esse termo pode dizer, o Paiva tem experiência, eu tenho experiência, que há coisas que não podem ser discutidas na rua antes de terem... Eu lembro muito bem, casos em que o Paiva, como Presidente, chamava a oposição, mais do que uma vez chamou a oposição, dizia assim, meus senhores, está aqui esta hipótese. O que é que vocês acham disso? E há um caso que eu estou-me a lembrar perfeitamente, dissemos, nós, a oposição, sim, senhores, concordamos. E nesse caso isso até nem foi para a frente, mas ele teve a concordância da oposição que aquilo se andasse, porque não dependia dele, quer dizer, a vontade dele era aquilo, mas dependia de terceiros, que era o governo, etc. E as coisas não se concretizaram, nem foi para o governo. Alexandre. Daquilo que eu estou a lembrar, mas é assim que eu acho que as pessoas devem estar na política. Eu dou um exemplo do que nós fizemos em conjunto e que primeiro foi tratado entre Presidente e vereadores, que foi aquela troca que se fez daquela casa que estava em ruínas por trás dos militares, da prisão militar, do presídio militar, por troca dos lotes de volta para a Câmara Municipal. E, portanto, aqueles lotes que eram dos militares, hoje são da Câmara Municipal. Mas aí está um exemplo. O outro exemplo é o que se fez com os militares foi garantir que os militares passavam o antigo hospital militar, que já não era há muito tempo deles, era o tipo IASFA, é uma coisa semelhante, no Convento de Cristo, porque aquela parte não era do Ministério da Cultura. E lembro-me que foi com o Ministro Carrilho que aquilo se conseguiu resolver, mas nós andamos... anos e anos para que aquilo se resolvesse, porque não havia forma de passar de um lado para o outro. Por isso é que eu estou só a salientar que muitas vezes a experiência diz-me, e o Paiva tem essa experiência, porque até aqui a experiência é comum, muitas vezes quem está no poder e na oposição, embora em determinadas alturas politicamente na praça pública discuta coisas, há momentos em que fica bem, não é por ficar bem na fotografia, fica bem depois ao resultado final e nós sentimos confortáveis por ter colaborado nas coisas boas do Conselho. Claro. Espero que às assim vezes seja. É preciso algum recato da discussão pública das coisas quando elas estão a ser discutidas com Espero o governo. Que assim seja. Na mesma forma fica a minha ira, digamos, por ter sido prometido por o Ministério da Defesa da altura de que iam avançar com a construção do apoio social aos militares e ainda não o fizeram, e neste momento aquele espaço é um espaço completamente degradado e a culpa é deles. Vamos à Rua dos Arcos, estamos praticamente em cima do tempo. Eu vou-lhe dizer... António Paiva, Rua dos Arcos, este é um assunto que esteve na Assembleia, trazido por uma comerciante da rua, neste caso, claro. Que protestou e com toda a razão. E com toda a razão, já todos tínhamos sentido isso. Porquê? Toda a gente tinha sentido que o número de residentes é pouco, não é? E, portanto, e depois são residentes para a Cândido Madureira também, pelo que eu percebo. É o mesmo que acontece lá em cima na Alameda 1 de Março. Ou seja, no fundo, saiu-se da regra normal do país inteiro. No país inteiro, o que é que acontece? Os residentes têm autorização para estacionar no lugar que é taxado.
Ou seja, se você tiver o dístico de residente, fica estacionado no lugar onde é taxado. E, portanto, os estudos estão feitos nesse sentido. Quando se começa a alterar as coisas, nem se agrada a gregos, nem a troianos. E o que acontece aqui é, a pessoa que está na Cândido Madureira, como a pessoa que vive na Alameda 1 de Março, tem de ir colocar o carro noutro local que não o local onde vive. E eu dou-lhe o exemplo, e os residentes na João dos Santos Simões, por exemplo, não podem estacionar na sua rua, porque o estacionamento deles é dos da Alameda. E eu estou à vontade porque eu até sou os da Alameda. Mas, por exemplo, um amigo meu que mora em frente, que é um prédio igual ao meu, mas como não tem entrada para a Alameda 1 de Março, tem para a João dos Santos Simões, não pode estacionar naquele lugar. E agora, veja, o da Cândido Madureira teria de vir estacionar para o lado de cá. Ora, o que é que está a acontecer no meio disto tudo? É que quem se dirige para a Rua dos Arcos, ou mesmo para qualquer outro espaço ali próximo, tem tendência para ir para a Rua dos Arcos e vê os espaços todos vazios. Porquê? Porque os residentes não estão lá durante o dia e não pode estacionar. Quem vai para o cabeleireiro não pode parar, quem vai ali ao café não pode parar, quem vai a um restaurante, e imagino que o comerciante possa ser de um destes restaurantes, é evidente que não faz sentido. O que é que faria sentido? Aquilo que agora a Presidente está a tentar, digamos, corrigir. E eu acho que de erro em erro vai dar num erro brutal. Que é, agora vai dividir, vão os técnicos com certeza pensar, dividir a Rua dos Arcos em 2 setores. O setor dos residentes e o setor dos não residentes. Claro que agora o indivíduo que mora na entrada da Cândido Madureira ainda fica mais longe do tal setor da Rua dos Arcos. Portanto, não vai pôr lá o carro. E vai pôr o carro na Cândido Madureira porque é o que está mais próximo de sua casa. Ou quando chegar para estacionar, para almoçar, ou para isto ou para aquilo. E, portanto, este tipo de coisas devem ser devidamente estudadas e ponderadas. E foram-no. Existe um estudo. Se me disserem assim, não, mas nós entregamos a revisão deste estudo e com este número de lugares de estacionamento está corrigido o estudo, muito bem. Não, mas nós vamos agora tentar adaptar, e eu vou-lhe dizer, eu ouvi o que foi dito por a Presidente e agora não consigo replicar exatamente as palavras dela, mas foi do tipo de que as pessoas têm dito que é assim, portanto, agora, um diz assim, a gente faz assim, o outro diz assado, faz assado. Isto não, assim, não vamos lá. Fazer um inquérito às pessoas e recolher os dados para perceber qual é o fluxo daquilo que está a acontecer na Rua dos Arcos, faz todo o sentido. O que vão fazer agora vai ser criar um setorzinho na Rua dos Arcos para residentes da Cândido Madureira e da Rua dos Arcos, da mesma forma como na João dos Santos Simões criaram um espaço para residentes da Alameda 1 de Março. É evidente que aqueles que vivem na João dos Santos Simões e que pagaram, primeiro a licença do prédio foi paga, depois pagam o IMI, etc. É evidente que estes sentem-se prejudicados. E assim, porque é que vão ser aqueles a poder estacionar aqui e eu não? Quando eles no passado também estacionavam na Alameda 1 de Março. Não é? Porque o problema, sabe, é que o estacionamento tem de ser sempre visto por zonas. E aqui é mais uma vez aquilo que discutíamos há pouco do Plano Diretor Municipal. Se você não quiser perceber como é que as pessoas vivem, não percebe. Agora, não se pode ir para a Câmara Municipal a pensar assim. Porque a gente, quando vai para a Câmara Municipal, é para representar as pessoas. E, portanto, vamos lá ver. Primeiro ponto, para que é que a gente precisa do carro? A gente precisa do carro exatamente para se deslocar para o trabalho e de volta. E mais, para levar crianças e trazer. Para levar a compras e trazer. Ok. Então agora vamos dizer assim, não, mas eu arranjei-lhe um lugar na João dos Santos Simões para você estacionar. E, portanto, você vai ao modelo e traz as coisas e vai estacionar na João dos Santos Simões e depois carrega dali para cá. Dá vontade de dizer à Câmara Municipal, então dê-me um carrinho igual ao do modelo e eu levo no carrinho, portanto há umas coisas de carrinhos da João dos Santos Simões até lá. Portanto, é este tipo de princípio que não existe. Por isso é que em todas as cidades do país e do estrangeiro há dísticos para residentes, há lugares exclusivos para residentes, é verdade, como é o caso dos centros históricos. E aí eu concordo inteiramente. Não há espaço para quer residentes, quer quem vem de fora. Agora, nos outros casos, em que criam-se zonas, para que quê?
para que os residentes tenham o seu dístico. E, ao lado, se não tem dístico, paga. E, portanto, há a possibilidade de quê? De haver esta rotatividade. Porque a maioria dos residentes não está lá durante o dia. É evidente, podemos partir do princípio, é que todos os residentes são preguiçosos e não querem trabalhar e estão todos em casa com o carro estacionado à frente. Mas então também, se for assim, também não ganham o suficiente e, portanto, não compram carro. Portanto, não se preocupem com esses. Muito bem. Não, mas interessante, para terminar. A questão é assim, aquilo que eu vejo na Rua dos Arcos, assim, eu antes de estacionar, era daqueles que estacionava lá muito. Agora cortei, até porque vejo todos os dias, ou não é todos os dias, mas vejo com frequência a serem multadas as pessoas que, subindo da rua, não havendo onde estacionar, porque às vezes até já na Várzea Grande é difícil estacionar, se os carros são tantos, que as pessoas estacionam, ou porque vão à loja, ou porque vão cortar o cabelo, ou porque vão beber um café, ou porque vão à farmácia da Misericórdia e estacionam. Em determinados dias passa a polícia, é uma razia, multa ali a toda a gente. E as pessoas são multadas. Eu já nem lá vou, nem por um minuto. Na Rua dos Arcos está interdita aos meus carros. Agora, quando eu me apercebo, e às vezes basta passar nas transversais, está a rua em certas horas vazia, o que é um desperdício. Claro. A rua estar vazia, concordo. O Paiva também, quer dizer, isto tem método de fazer. Quer dizer, eu não posso me armar em cuco e fazer ordenamento de trânsito, para isso há gente especialista. Mas já está inventada a pólvora, a roda, claro. E também está inventado modelos de estacionamento. Exatamente. Os dísticos, e há 30 anos quase, quando nós discutimos, e depois não foi implementado, o centro histórico, já se falava na questão do centro histórico terem dísticos para estacionar eles próprios. E, portanto, é o que se aplica. Nós não podemos inventar em tomar soluções para o estacionamento que já estão mais do que implementadas. Lisboa, Porto, Braga, cidades do mesmo tamanho que nós. E, portanto, para isso existem os estudos técnicos e os técnicos que sabem. E não vale a pena inventar. O dístico parece-me ser razoável para que a pessoa consiga e concilie os interesses. Porque o Paiva disse bem... O tipo está na Câmara não é para deixar uma marca e uma estátua porque foi Presidente da Câmara ou gestor, é para conciliar o mais possível os interesses das pessoas. E os interesses das pessoas têm o carrinho e que moram e que querem ir às compras e querem ir levar buscar o neto e puxar o filho. Mas, Alexandre, mas eu vou-lhe dizer, mas o caso da Várzea Pequena, o caso dos Arcos, da Rua dos Arcos, ainda é o caso em que os residentes não estão, os residentes não são prejudicados, exatamente. Não estão lá e quando não estão têm o lugar reservadinho para eles. Sim. E mais ninguém pode utilizar. Portanto, é um caso ridículo desse ponto de vista. É. Mas o caso da João dos Santos Simões, para mim, ainda é pior porque é o quê? É o residente que reside na João dos Santos Simões que não pode, porque pode ser multado por estacionar no lugar da sua rua porque aquele lugar está reservado para os outros. É evidente o que tem acontecido é que a polícia vai ali e não multa. Como não multa, os da Alameda 1 de Março também não têm lugar lá. Resultado, os da Alameda 1 de Março nem têm lugar aqui, nem acolá. E portanto, anda-se ali à volta da procura de estacionamento. E estas coisas não são definitivas, que mudam. Por exemplo, eu ali onde moro, perto da escola... Não é preciso inventar a pólvora. No Álvares, mudou tudo. Eu de antes chegava nas minhas traseiras e tinha lugares para estacionar à vontade. Eu e os meus vizinhos. Hoje acontece que em períodos da escola... Não é sempre, mas ocupo aquilo tudo. Claro que eu tenho sempre um lugar em frente à minha garagem e às vezes para ir almoçar e estaciono, mas não posso refilar, porque eu também vou a outros locais onde eu estaciono nos lugares dos outros. Agora, parece-me que é mais razoável que as pessoas tenham realmente um dístico, tenham um espaço e que se utilize o espaço, porque agora, a Rua dos Arcos, porque não mora ninguém quase na Rua dos Arcos, serve para as outras ruas, lá está, como a Rua dos Santos Simões. São dois exemplos claros, que tem que ter aqui uma outra bondade e uma outra abordagem para ser mais equilibrada a decisão. Tem de ter um tratamento em função daquilo que é a real utilização da avenida, real utilização da Rua dos Arcos. Isto é que me parece que tem de acontecer. É evidente que no meio disto tudo dá para quê? Se você quiser ir tomar um cafezinho, pode estacionar na Alameda 1 de Março ali, mesmo em frente ao café, porque não está lá ninguém, e depois vem a correr e, portanto, a polícia também não o multa. Portanto, só tem esse benefício. Portanto, tem o benefício de quê? De beneficiar o chico esperto. Epá, isso não faz sentido. Muito bem, naturalmente vamos voltar a este tema em futuras edições do Conselho em Revista. Muito obrigado a ambos, um bom fim de semana também, já agora. Ficávamos então Obrigado, por aqui. Bom fim de semana a todos. Ficávamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.